Boa tarde, agora são 4h30. Você já está aí, que bom, porque nós estamos começando ao vivo o nosso Diversidade desta quarta-feira. Passou rápido, né? Semana rapidinho. Chegou o final do mês, hora de receber o salário e pagar as contas. Mas hoje nós vamos conversar aqui com ele que já está conosco, que é quiropraxista. E o assunto é o seguinte: aquelas dores, né, nas costas que muitas de nós temos, cansaço, aí você coloca a bolsa de água quente, tem gente que bota gelo. Henrique, hoje nós vamos falar sobre quiropraxia, né? E as dores, às vezes, hérnia de disco, tem gente que tem. A quiropraxia trata de uma série de disfunções, né? A quiropraxia trata de disfunções articulares. Então, 90% das pessoas acabam procurando quiropraxia por problemas de coluna, né? Mas, na realidade, tu trata de disfunções articulares, restrição de movimento. Então, não é só a coluna. Mas o que mais nós tratamos é a tal da hérnia de disco, né, que causa bastante restrição, principalmente na região da lombar, aqui embaixo da coluna. Muita dor, pode dar aquelas dores, a famosa dor ciática, né, para as pernas, ou se for uma hérnia de disco na cervical, aquela dor para os braços, né. Mas como é que trabalha o quiropraxista? Porque assim, tem pessoas que têm, por exemplo, dor no ciático, mas tem algum problema na coluna, né? Algum problema médico. E aí, como é que chega assim a ser encaminhado? Como é que funciona, Henrique? A maioria das pessoas acaba buscando a quiropraxia depois de ter passado por uma série de outros profissionais médicos, fisioterapeutas, né? E acabam chegando ao quiropraxista já com o diagnóstico feito e com exames, né? Porque tu te formou aonde? Qual é a formação da... Eu tenho a formação de quiropraxia na Fevale, em Novo Hamburgo, né? Que é aqui no Rio Grande do Sul, é a única universidade. É uma universidade. Sim, é a única, são né, daqui do Rio Grande do Sul. 5 anos de curso, né? Graduação. E temos outras 2 em São Paulo, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul... Só tem uma. No Brasil está recém começando a profissão, né? Foi em 2004 aí que teve início essas universidades. Se bem que a atividade de quiropraxista ela é milenar. Milenar eu não digo, né? Mas já teve início nos Estados Unidos. Com a acupuntura, o shiatsu, por aí. Tu busca um pouquinho dessas técnicas, né? Mas ela começou em 1895. Foi nos Estados Unidos, né, como técnica, é justamente com esse princípio de ajustar articulações, tu corrigir articulações com desalinhamentos, que a gente chama de são subluxações, não é uma articulação completamente fora do lugar, mas levemente desalinhada, que pode causar uma série de desconfortos, desde uma dorzinha local até, como eu te falei, problemas mais sérios, como perda de força para as pernas. A diferença do quiropraxista para o massagista, que as pessoas confundem muito o trabalho de um e o trabalho de outro. Certo. Confundem muito mesmo. A quiropraxia não tem nada a ver com massagem, tá? Até a parte muscular, essa de mexer na musculatura, nós nem temos muito na faculdade. Tu busca um pouco alguma coisa fora, porque às vezes chega pessoas com muita contratura muscular, tu tem que soltar um pouquinho para facilitar tu mexer na articulação. Mas a quiropraxia mexe na articulação em si, né? Eu até trouxe a Amélia, que é a modelo, que ela já é minha paciente, então eu já sei mais ou menos o que ela tem. Vou demonstrar algumas coisinhas bem básicas, né? A Amélia tem o quê? Ela sofre um pouquinho de lombalgia, né? Eu vou mostrar um ajuste, uma correção na lombar, na pelve, né? Já posso começar? Pode. Deita de barriga para baixo. Na primeira demonstração. Eu vou lembrar que daqui um pouquinho também a gente vai falar sobre embelezamento e rejuvenescimento, né? Através isso é importante. Da bioplastia. E bioplastia, você já sabe quem é que a gente indica aqui, é o Dr. Jackson Folleto. Então daqui um pouquinho nós vamos saber sobre esse assunto. Hoje é quarta-feira, dia que tem mama, ravioli, diocona e as novidades do Vale do Gravataí. E agora vamos ao quiropraxista. E Henrique Serve, me diz uma coisa. Pois não. Pessoa que está com dor na articulação ou no músculo, ela pode receber uma massagem ou deve receber uma massagem? Pode, com certeza. A massagem vem até auxiliar, né? Porque o que acontece quando tu está com uma região bastante sentindo dor, numa região específica, digamos a tua lombar. A musculatura tende a contrair toda para proteger, né? Para limitar mesmo o movimento, para te não sentir aquela E a dor, desconforto. como é que fica nesse caso? E aí o que tu faz? Se for na tua coluna o problema, o que tu vai fazer? Ajusta com a quiropraxia, corrige a tua coluna, devolve a mobilidade correta, a função correta, e com uma massagem, se for uma opção, se quiser optar por isso, tu vai liberar aquela musculatura que está contraturada.
né? Mas se tu tem um problema específico na coluna que está te gerando aquela contratura muscular, não vai adiantar tu liberar a musculatura sem corrigir a coluna. Então vai ficar uma coisa crônica. Tem aquelas pessoas que ficam com aquela... toda semana tem que fazer massagem para liberar porque está sempre com dor, né? Com certeza tem alguma coisinha a mais. Torcicolo é uma dor que é bastante frequente. As pessoas se queixam muito que tem torcicolo, às vezes dormem vendo televisão, né, com a cabeça do lado do travesseiro, ou mesmo na poltrona. O que é recomendável nesse caso? Olha, torcicolo. Primeiro, evitar dormir de barriga para baixo, dormir de bruços. Por quê? Quando tu dorme de barriga para baixo, tu fica com o pescoço todo rotado. Obrigatoriamente, né? Tem que dobrar. Isso é uma das coisas importantes. Procurar dormir de lado com o travesseiro da altura do ombro. Outra coisa, hidratação. Tomar bastante água, porque isso aumenta a mobilidade das articulações. O pessoal em geral não dá bola para isso, mas a água é essencial. Sim. E outra, uma atividade física adequada, né, para o teu problema, se tiver algum problema específico, né? Então, reforçar a parte muscular, ou mesmo um alongamento, é essencial para que tu tenha tuas articulações estáveis, né? Porque tudo que estabiliza a articulação é a parte muscular. Então, quanto mais preparada, quanto mais tonificada, quanto mais alongada tu tiver a tua parte muscular, melhor vão estar as tuas articulações. Vamos ver então a demonstração? Isso, vamos mostrar aqui. Deita de barriga para baixo, por favor. Esses dias eu quase te liguei, sabia, Henrique? Eu estava numa crise de coluna, uma crise de cervical. Eu falei pro Gleides, não, mas com dor eu não sei se pode fazer. Por isso que aliás, ele não só pode, como deve. Tu falaste que não se deve deitar de barriga para baixo. A nossa modelo está exatamente nesta posição. Agora, veja bem, como é que se explica isso? Essa maquinha aqui tem um furinho específico, então tu fica com a coluna bem retinha. Eu queria uma cama assim, com um furinho também, porque quando tu coloca... Dá para mandar fabricar. Não, quando tu tá com dor na cervical e tu deita, ele relaxa, parece que alivia as tensões aqui. Eu sei porque eu tenho crise com a coluna retinha. Assim, Outra opção para quem quer relaxar a cervical é comprar um rolinho cervical, deitar de barriga para cima e colocar aqui. Eu faço isso, eu pego o Se der para o Paulo Lírio mostrar aqui, ó, aqui tem um vão, ó, onde está o rosto, dá licença, aqui tem um vão, ó, pode ver que aqui tem um vão, ó, quase some a minha mão aqui dentro. Isso. Que é para o nariz poder ser encaixado, a pessoa respirar, não precisar dobrar o pescoço. Isso. E até Amélia, tá bem confortável aí, Amélia? Tá confortável por enquanto. Muito bem. Até porque por enquanto vai ficar melhor se ele vai fazer a examinação requer que tu fique com a coluna toda, né, retinha. E fique bem claro que um primeiro atendimento de quiropraxia leva em torno de 1 hora. Tá? E é com roupa o que eu vou mesmo? fazer aqui olha, nós temos um avental lá que tu coloca no paciente que fica com a coluna exposta. Sim. Porque tu tem que olhar a coluna. Aqui o que eu vou fazer, eu já sei mais ou menos o que ela tem. Claro. Então eu vou fazer uma demonstração simples, né, de um problema simples. É uma ilustração. Até porque ela só tem um leve desconforto, não é uma disfunção grave. O que ela sente? A dor aqui abaixo, acima do quadril? Essa região da lombar, né? Depois vai para cima. Aqui vem a região da dorsal, torácica, e aqui o pescoço, a região cervical. Mas e o dela, assim, o que foi detectado que é posição? Isso, ela tem um aumentozinho da curvatura da lombar, que é a hiperlordose, né? E ela tem um desalinhamento pélvico, em geral, tá? Vamos ver hoje se ela está mesmo com esse desalinhamento. Outra coisa, quem tem aumento da hiperlordose não deve usar um saltinho como esse, só em caso... Olha o saltinho. Mas isso é só para televisão. Isso foi só para televisão para mostrar. Mas tem uma história aí que mostra como é que não está alinhado, né? As duas pernas. Como é que é isso? É exatamente isso que nós vamos ver. Olha só. Deixa o rosto bem retinho na maca. Isso. Aqui, ó. Se tu for pegar a perna dela aqui, ó, e for medir, essa perna direita aqui está mais curta, tá? Claro, é um encurtamento leve, cerca de 1 centímetro. Esse encurtamento acontece por quê? Isso é do tendão? Vida sedentária, sapato. Aqui, ó. Os dois transeados. E tu chegou na posição 2, ele corrige. Bom, sabe que isso tem algum desalinhamento. Tem pessoas até que falam, eu tenho um encurtamento na minha perna. Chega lá no consultório, tu mede, faz esse exame simples, tu vê que não é a perna dela, não é anatomicamente encurtada. Sim. É um mero desalinhamento pélvico aqui. Tu vai palpar. Nessa parte que tu estás agora, que é o desalinhamento. Exato. Tu nota que tem uma restrição na movimentação da pelve dela aqui. Que a pelve é vulgarmente chamada de bacia? Bacia, isso. Sim. Então, o que a gente fala esse desalinhamento em linguagem
de quiropraxista é um ilho PI, ou posteriorizado. Como é o nome? Ilho PI. Ilho PI. Ou posteriorizado, inferiorizado. Que o que seria? O ilho, esse osso da bacia aqui dela, eu estou exagerando o movimento, né? Sim. É coisa leve, mas fez esse movimento. Consequentemente, a perna dela encurta. O que eu vou fazer? Corrigir esse ilho dela. Fazer com que ele volte para o local correto, a perna corrige. Quantas sessões corrige um ilho fora do lugar? Se é algo com... Tudo tem que avaliar bem o problema, né? A idade do paciente, há quanto tempo tem o problema, o que está causando o problema, né? Mas, em média, para dores locais, né? Que eu digo dores locais, se levam uns 3 ou 4 atendimentos para a pessoa ficar sem dor. Tá? Isso é uma média, claro que vai depender de pessoa para pessoa. Tem pessoas que reagem muito bem, logo no primeiro atendimento já saem sem dor. Né? Mas, em geral, é uma melhora bem gradativa que vai tendo. Esse tipo de situação aí é causado em função de quem pratica esporte, por exemplo, pode acontecer isso? Uma atividade física que tenha muito impacto, é mais comum de acontecer esses desalinhamentos. Falta de hidratação, que eu te falei, má postura, até aquelas pessoas que trabalham muito em computador, trabalham o dia inteiro sentados na frente do computador, né? Tem muita tendência a desenvolver esses desalinhamentos na região do pescoço, da cervical, né? A gente já podia mostrar, fazendo. Vamos mostrar. Isso. Vira, ó, só para ficar mais fácil, eu deveria ajustar desse lado, tá? Sim. Mas como eu não quero ficar de costas para vocês, vira de ladinho para cá. A Amélia estava quase dormindo ali. A Amélia foi levemente acordada nesse momento. Vem um pouquinho mais para a borda. Isso. Atenção. Todo mundo tem quase esse desalinhamento. Quase todo mundo tem esses desalinhamentos. Então, o que eu vou fazer? Como se fosse nesse lado de cá, eu deveria mexer, eu vou achar o ponto de contato no ilho, vou dar atenção e ajustar. Estalou, né? Vocês acho que até conseguiram escutar o estralinho, né? Deu uma estaladinha. Eventualmente dá esses estalos, né? O quiropraxia é meio conhecido por esses estalinhos. Um outro ajuste que é bem comum de se fazer é o ajuste na parte da torácica, que fica de barriga para cima. Nesse caso, dói quando há esse movimento? No caso dela, não. É mais quando a pessoa chega com um processo inflamatório, né? Chega na clínica com uma hérnia de disco. Tem uma inflamação bem grande, em geral. Aí, para te mexer na articulação, é inevitável que a pessoa sinta um pouco de desconforto, mas é um desconforto momentâneo. Logo que tu libera aquela articulação, a pessoa já sente o alívio, o benefício. Né? Então, é uma coisa bem momentânea. Qual é a próxima correção agora que tu vai fazer na Amélia? Eu vou mostrar uma coisa que se faz bem... É comum se fazer na parte dorsal, na torácica, né? Que é esse ajuste aqui, ó. Tu acha a restrição, claro, nem não palpei, só vou demonstrar. Sim. E posiciona e ajusta. Sim. Tá? E assim vai. Eu estou mostrando algumas coisas da coluna. Tem coisas específicas para joelho, para cotovelo, para ombro, né? Agora, eu posso te fazer uma pergunta, por exemplo, da cervical, que a gente mantém a tensão muito do dia a dia, né? Tem pessoas que, eu, por exemplo, fica duro, assim, e dói, parece que dá uns choquinhos, assim. O que é bom, por exemplo, para cervical, quem tem problema de cervical? Ai, que boa pergunta, também tem muito. Pois eu acho que eu vou lá, eu acho que isso dela agora. Cristina, vai assumir ali a maca. Acho que a outra vez tu já foste modelo aqui da cervical. Para tu ver como eu tenho problema de coluna. Sabe o que é? Eu tenho eu tenho 74, eu sempre quis ser baixinha. Então o que acontece? Exatamente, 74 no colégio, sim, não, tá bem. Então o que acontece? Eu sempre quis ser baixinha, assim, então eu ficava assim na fila, sempre, para ficar mais baixinha. E isso aqui, se tu tocar aqui para tu veres, ó, tá tudo duro isso. Olha só, dentro da quiropraxia, o que eu faria? Tá? Cristina já deu uma relaxada, pronto. Tem algumas outras coisas algumas dicas que tu vai passar, como eu te falei, de dormir, não dormir de barriga para baixo, dormir de lado. Eu durmo sempre de lado, sempre no mesmo lado, que é o lado direito. Mas com um travesseirinho nem muito alto, nem muito baixo. Com um travesseiro no meio das pernas, o outro agarrado e o outro no... Eu durmo com 3 Faz atividade física? Não.
Depende. Essa foi a questão. O silêncio respondeu tudo. O silêncio do... Não, caminho. O silêncio respondeu tudo, Amanda. Não, gente, Claro. dona de Ela casa. caminha, ela vai da redação até o Vamos estúdio, usar do porque é estúdio bem até a grande redação. lá no da Ipiranga, no Bourbon, e ando bastante lá dentro. Tá bom. certo. Ótimo, tá, já é uma Salto alto. atividade, Tudo né? isso de salto alto, entendeu? Salto alto. Mas as tensões também não deixam essa musculatura Com certeza, assim. estresse. É Aliás, isso. o estresse leva a desalinhamentos. Por quê? Musculatura se insere na coluna. Aí tu fica estressado, contrai e aí a tua coluna sofre. E aqui, quando eu aperto, parece que dá um choque, sabe? Né? Isso. Que, assim, Aí o que nós faríamos? Ajustar a coluna, né? Liberar as articulações dela, e o que eu trabalho é a terapia de ponto gatilho de dor, trigger points, né? Que tu acha pontos específicos do músculo, no caso, ó, aqui, e daí tu fica mantendo uma pressão até tu sentir esse músculo começar a relaxar no teu dedo. é que dói, né? Dói um pouco. E sente irradiar para a cabeça? Olha, eu faço assim, só que quando instala tudo. Tu também tem, Rosângela? Eu tenho até um pouco de tontura. É proveniente a tontura? Pode ser. Tontura tem algumas outras coisas, tem que investigar até a ATM, articulação temporomandibular. Não, e quando fica dura, que assim me dá cervical. tontura. Pode ser de estresse. É que aí que cabe a avaliação da primeira. Por isso que a avaliação da primeira consulta demora tanto. Demora em torno de 1 hora para te fazer. Então, vocês têm que fazer o programa e quando eu vou ficar aqui com Eu falei pra que descobrir qual é que é a acabamos de perder causa. a apresentadora. Mas quando Henrique. mexe o pescoço dá uns estalos, não dá? Dá. Não, e outra coisa, além de estar tudo aqui, ó, quando faz assim, ó. Porque uma vez eu fui num querido, ele me ensinou exercício de Isso. alongamento, que é coisa que a gente não faz, esquece de fazer, né? Só que às vezes tu não consegue, porque dói tudo, né? Isso, eu também tenho isso. Que Tem bom, também, viu? então Eu não tô vamos lá sozinha. no Henrique, então. Não, da com próxima certeza vez. tu não tá sozinho. Eu Todo faço mundo aqui da Ubra alongamento vai lá e sinto a em mesma Henrique coisa. serve tu preenchesse a agenda por hoje, entendeu? Tá certo. Tá tudo fechado já. Começa com a Amélia, Cristina, entra aqui, segue muito na obrigada. Rosângela. Passa pra gente Se aqui. descuidar, vamos lá também. Deixa eu dar aqui o telefone do Henrique. Henrique, como é que faz para entrar em contato contigo, Henrique? Que é Olha, quiropraxista. quem quiser mais algumas informações a respeito da quiro, que eu sei que as pessoas conhecem pouco, pode entrar no site, que é www.quiropraxiapoa.com.br, né? Tem bastante informação, ou ligar diretamente na clínica, né? Tá bom. Qual é o telefone? É 3737-8657. Tá bom, obrigada, Henrique, Tá. obrigada, Eu Amélia, que está bem, agradeço. né? Tu fez Ótima. aqui, né, viu? Eu não deu pra fazer. Mas então, deixa eu lembrar a você que quer fazer, por exemplo, um evento. Aí, uma coisa que estressa também, uma festa, né? Tu quer fazer uma festa, tem que cuidar de tudo, nada disso.